Podem assentar-se. Há 2 domingos atrás, nós começamos a meditar, a refletir sobre a mente do cristão. Na primeira mensagem, nós aqui pensamos sobre o que deve ocupar a nossa mente. Foi uma mensagem toda baseada no versículo 8. Se você não assistiu, se não estava aqui, você pode procurar o canal do YouTube da igreja. Essa mensagem está lá disponível para você assistir e até compartilhar com outras pessoas. No domingo passado, pensando nessa questão da mente do cristão, nós falamos da alegria como um estilo de vida. É a palavra baseada no versículo 4 de Filipenses capítulo 4. E fala, alegrai-vos no Senhor. E nós falamos aqui quais são os caminhos, as rotas, as indicações que Deus nos dá para que de fato vivamos neste mundo tão cruel e de tanta complexidade, uma vida verdadeiramente alegre e abundante em Cristo. Porque, irmãos, você e eu não somos o que as pessoas dizem que nós somos. Nós somos aquilo que pensamos ser. A Bíblia assim diz. Pois assim como pensa, é. E deve haver em nós essa firme decisão de nos aproximando de Jesus, buscarmos ter a sua mente, ou seja, pensar nas categorias de Cristo, pensar segundo os valores de Cristo, pensar segundo Cristo pensa. E isso não é uma coisa impossível, é algo que andando com Jesus, em proximidade com Jesus, em intimidade com Jesus, nós vamos desenvolvendo uma sensibilidade, ganha o nosso coração, uma sintonia com as coisas de Deus, começa a fazer parte da nossa vida e não é nada forçado, mas é algo pelo poder de Deus, isso vai jorrando de nós, isso se manifesta em nós, a mente de Cristo. E hoje eu vou falar sobre ansiedade, porque a ansiedade é algo que traz muito peso à nossa alma, é algo que rouba a paz do nosso coração, e é algo que, pasmem, é patrocinado pela nossa mente. Ansiedade não é uma coisa que acontece de fora para dentro. Ansiedade é algo que ocorre de dentro para fora. É algo, inclusive, que pode se somatizar. A ansiedade da alma, patrocinada pela nossa mente, pode gerar enfermidades. É interessante isso. Porque a ansiedade nada mais é do que uma preocupação excessiva com o futuro. Para mim, é a melhor definição de ansiedade. É viver em um lugar, é viver em uma situação, é viver em uma atmosfera que ainda não existe. E, filosoficamente, o amanhã não existe, existe o hoje. Para nós, existe o hoje. E essa preocupação excessiva com o futuro é ansiedade. Aliás, a palavra preocupação tem tudo a ver com ansiedade, pré-ocupação, ou seja, uma ocupação prévia, uma ocupação antes da hora. É nos ocuparmos desnecessariamente. Irmãos, a ansiedade não acrescenta nada à nossa vida. Estatisticamente, 90% das coisas com as quais nos preocupamos, 90% das coisas
que enchem o nosso coração de ansiedade nunca se concretizarão. É tudo imaginário. É tudo medo de algo que a gente não conhece, que a gente ainda não experimentou, que ainda nem existe, mas na nossa cabeça já existe, e aí a mente da gente começa a gerar ansiedade. E nós nos vemos escravizados por isso. Agora, irmãos, Deus não nos autoriza a ansiedade. Nós lemos aqui, versículo 6, não estejais inquietos, ou não estejais ansiosos por coisa alguma. Assim como Deus diz, não matarás, não roubarás, não adulterarás, não cobiçarás. Deus também diz, não estejais ansiosos. É um mandamento de Deus. Agora eu sei que isso não é fácil de obedecer. Mas é tudo uma questão de nós mudarmos a nossa mente. A nossa cabeça precisa mudar em relação a essas coisas que nos tornam ansiosos. A palavra de Deus diz em 1 de Pedro 5,7, lançando sobre ele, Deus, toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Percebeu? Deus não nos autoriza a ansiedade. Se nós deixarmos a ansiedade ganhar o nosso coração, certamente não estaremos agradando a Deus. Porque a ansiedade não é o estilo de vida que Deus quer que nós tenhamos. Então Jesus disse que Deus cuida de pássaros, e Deus cuida de lírios. E que pássaros e lírios não vivem preocupados. Eles vivem um dia de cada vez. Eles dependem de Deus para cada dia da sua vida. E amanhã? Bem, quando amanhã for hoje, então eu vou entregar o meu hoje nas mãos de Deus e confiar o meu hoje nas mãos de Deus. E Jesus disse, o Deus que cuida de aves e de lírios, é o Deus que cuida de vocês. E eu quero refletir sobre duas perguntas hoje à noite apenas. A primeira pergunta, o que nos torna propensos à ansiedade? O que nos seduz a sermos ansiosos? Tá? Algumas coisas. Primeira delas, nós nos tornamos propensos à ansiedade quando constatamos a nossa impotência. Nós sabemos que onipotente só há um, que é Deus. Mas o nosso coração é tão enganoso que nós somos levados a acreditar, por algumas circunstâncias onde temos êxito, que nós podemos controlar a vida, que nós podemos controlar pessoas, que nós podemos controlar situações, que nós podemos controlar problemas, ou seja, em outras palavras, que nós somos semideuses. Bem, Deus controla tudo, mas há uma ilusão na cabeça da gente que nós podemos controlar quase tudo. A gente não controla o preço do petróleo, irmãos. A gente não controla o preço das coisas. A gente não controla a unha do dedão da gente que começa a encravar, a inflamar, a doer. A gente não controla, não tem poder para isso. Essa humildade de reconhecer limites agrada a Deus.
essa capacidade de reconhecer a nossa incompetência para a maioria das coisas desta vida, agrada a Deus e abre um caminho para Deus operar. Agora, esse é o grande desafio que nós temos. Reconhecermos que não somos Deus e nem semideuses. E entregarmos a Deus aquilo que nos deixa ansiosos. É imperativo que nós façamos isso. É imperativo que nós tenhamos essa atitude, esta firme decisão. Jesus disse, não se preocupem em relação ao que vocês haverão de comer, de beber ou de vestir. Não tenham esse tipo de preocupação. Deus cuida de vocês. Deus tem cuidado de vocês. Se nós não crermos, e crer é uma radicalidade, crer é a entrega das múltiplas dimensões da vida nas mãos de Deus. Se nós não crermos que existe um Deus que é cuidadoso, que é zeloso, que é providente, certamente nós padeceremos de não pouca, muita ansiedade. Mas há uma outra coisa que nos torna propensos à ansiedade. É a associação com o ativismo. Nessa sociedade moderna nós não temos tempo para nada. Já há crentes que não têm tempo nem para vir à igreja. Que Deus nos livre disso, irmãos. E aí assinarmos a nossa declaração de derrota completa. Você encontra alguém na rua que você não vê há muito tempo, você fala assim, rapaz, como é que está? Rapaz, estou numa correria danada. E essa sociedade concebeu que estar numa correria sem fim é bom. Você está em atividade. Você está correndo com as coisas. Você não tem mais tempo para nada, é muito corrido. Vai lá em casa quando você tiver um tempinho. Na nossa sociedade isso é bom. Agora, se você encontra alguém e diz assim, e aí, rapaz, como é que as coisas estão? Estão meio devagar. Isso é ruim. Isso é ruim na nossa sociedade. Devagar é ruim. Bom é rápido, bom é correndo, bom é não ter tempo para nada. Essa pessoa aí é uma pessoa bem-sucedida. Ele não tem tempo para nada. Ele vive na correria. Agora esse que é devagar, isso é devagar. Tem uns irmãos aqui na igreja que eu digo, e aí, irmão, como é que está? Pastor, devagar e sempre. Eu digo, amém, é isso aí. Não pode parar. Porque a gente não tem tempo para Deus mais. Tem gente que acorda, a primeira coisa que faz é pegar o celular. Não vou pedir ninguém para levantar a mão aqui quem faz isso. O celular dorme do lado dele, a mulher está do outro lado da cama e ele está ali juntinho do celular. Quase dorme de rostinho colado com o celular. A gente não tem tempo, e aquele negócio começa a apitar, e mensagens começam a chegar, e bom dias começam a chegar, e ligações começam a chegar, e aí a gente vê, nos vemos envolvidos num turbilhão de coisas, e não é que tem tanta coisa. Certa vez perguntaram ao ex-presidente norte-americano, John Kennedy, sendo o presidente da nação mais poderosa do mundo e com tantas atividades, ele ainda tinha tempo para escrever um livro, cuidar da família e essa coisa toda. E a resposta daquele presidente foi, quando a gente prioriza, a gente tem tempo. A gente só não tem tempo para aquilo que a gente não prioriza. Se prioriza a família, tem tempo para a família. Se prioriza a igreja, tem tempo para vir à igreja. Se prioriza a palavra, antes de olhar o celular, abre a palavra. E não me vem com essa, eu leio a Bíblia no celular. Não vem com essa.
O camarada está lendo a Bíblia no celular, começa a apitar lá, começa a aparecer, e aí o camarada se desconcentra. Ou para de ler e vai responder o Zap Zap, o Instagram, o TikTok, o Facebook, e sei lá o que mais. Deus nos quer, irmãos, focados em coisas que de fato importam. Esse compromisso com o ativismo gera... Eu tenho que fazer. Lembro de Marta, irmã de Maria, naquela correria, ela teve tempo para tudo, menos para ouvir a Jesus, assentar-se aos pés de Jesus. E ao final de toda aquela agitação, nós vemos uma Marta irritada e sobrecarregada. Ela se estressa com a irmã dela. E dá uma bronca na irmã falando com Jesus. Senhor, minha irmã não está vendo que eu estou aqui mexendo com tanta coisa e ela não vem me ajudar, Jesus. Falta de descanso nos deixa irritadiços. Falta de descanso, falta de tempo, com qualidade, na presença de Deus, nos faz ansiosos. Outra coisa que nos faz propensos à ansiedade tem a ver com o medo, o algoz chamado medo. E alguém já disse que onde entra o medo, sai a fé. Fé e medo são incompatíveis. Eu diria até que o grande inimigo da fé não é a incredulidade, é o medo. Pedro afundou quando andava sobre o mar da Galileia, porque, nos diz a Bíblia, teve medo. Ele teve fé para pedir a Jesus: Senhor, se é o Senhor aí andando sobre as águas, deixa-me ter contigo. E Jesus diz: vem. E ele põe o pé para fora e começa a andar sobre as águas, mas sentindo o vento e o agitar das ondas, teve medo. E eu sei que é normal termos medo. O medo é uma resposta ao nosso senso de sobrevivência, mas nós não podemos nos deixar escravizados pelo medo. A Bíblia diz em muitos lugares: não temas. Não temas, eu sou contigo, não te assombres, eu sou teu Deus. E isso é um exercício diário, essa luta, esse enfrentamento contra o medo. Jesus diz: vocês não vão conseguir mudar nada na vida de vocês, enquanto estiverem assim, preocupados, atemorizados. Mateus 6, 27, ele diz: vocês não conseguem acrescentar um côvado à estatura de vocês. Vocês não conseguem mudar nada estando ansiosos. A ansiedade, irmãos, não acrescenta nada de bom à nossa vida. Ela não nos ajuda. Ela só nos atrapalha. Gera tensão muscular, gastrite, úlcera, insônia, dor de cabeça, estresse, ansiedade. Nosso rendimento profissional cai. E nós não conseguimos descansar e entregar aquilo a Deus. Eu quero desafiar você em nome de Jesus hoje à noite, você que nos acompanha pela internet. Eu quero desafiar você em nome de Jesus, amanhã, quando você acordar, se assente, se quiser se ajoelhe e ore a Deus. Você não pega no celular amanhã. Primeira coisa que você faz é falar com Deus. Segunda coisa que você faz é pegar a Bíblia. Pega a Bíblia de crente, não pega a Bíblia de celular não, que vai ficar tocando lá. Pega uma Bíblia física. Abre a sua Bíblia e leia. Não precisa ler a Bíblia toda, não. Leia 3 versículos. Leia 3 versículos com calma, prestando atenção no que você está lendo.
Ore a Deus pedindo pelo seu dia. Depois você pega o celular. O mundo não vai parar de girar, porque por alguns minutos você não pegou do celular. As coisas não vão deixar de acontecer, ou não acontecerão, se por alguns minutos você deixou aquilo que é secundário, e pode se tornar uma fonte poderosa de ansiedade na sua vida, se você parar alguns minutos que seja da sua manhã para buscar a Deus. Aceite o desafio em nome de Jesus. Essa é a primeira pergunta. O que nos leva, o que nos torna ansiosos? Mas a segunda pergunta é, o que nos torna resistentes à ansiedade? O que nos torna predispostos a lutar contra a ansiedade? Primeira coisa, a transformação da sua ansiedade em oração. Amém. Transforme a sua ansiedade em oração. 1 de Pedro 5:7. Lançando sobre ele, isso é uma entrega total. Toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Isso é uma confiança total. Transforme a sua ansiedade em oração, ou seja, o seu coração deve ser derramado diante de Deus. Quando a gente faz isso, a gente se levanta, e orar de joelhos é sempre melhor. Quem pode, ore de joelhos. Quando a gente se levanta, irmãos, a gente se levanta leve, porque o peso, o fardo, nós colocamos sobre Jesus. Segundo, apresente os motivos da sua ansiedade a Deus. É o verso 6 que lemos. Não estejais ansiosos por coisa alguma, antes, pelo contrário, as suas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Diga a Deus, o que está gerando isso? Meu Deus, me ajude, porque eu estou com medo. O medo é um fator preponderante para que a ansiedade ganhe corpo dentro da gente. Senhor, me ajude, porque eu sou incrédulo, eu não estou confiando como deveria. Ajuda-me, meu Deus. A incredulidade é um fator determinante de ansiedade. Por isso, orar depois de ler a Bíblia é tão importante. É um alimento que recebemos do Senhor e nos enche de fé para buscarmos a Deus. A Bíblia diz, é imperativo, não andeis ansiosos, não tenha ansiedade como um estilo de vida. Reconheça qual é a fraqueza, o que é que está patrocinando a ansiedade dentro de você. Há uma solução em Deus para isso. Mas essas necessidades devem ser em tudo conhecidas diante de Deus. Fale tudo, abra o coração. E às vezes a gente vai orar de maneira rebuscada, parece que a gente está no templo. Senhor Deus, nosso Pai, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Israel. Eu gosto de Davi. Quando ele ora e diz assim, Senhor, Tu me sondas. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. O Senhor conhece todos os meus caminhos. O Senhor sabe que antes que eu vá falar alguma coisa, o Senhor já conhece. Ele vai falando dessa forma, de uma forma natural, reconhecendo sua pequenez, sua limitação. Ele vai falando com Deus, dialogando com Deus. Perguntaram a uma senhora, o que a senhora fala para Deus quando ora? Ela disse, eu não falo nada, eu só ouço. E eles disseram, tá, e o que Deus fala então, quando a senhora ora? Aí ela disse, Ele não fala nada, Ele só ouve. Isso parece casal, né, que só de olhar já sabe o que o outro quer dizer.
já sabe o que é que o outro está pensando. Já sabe se o outro gostou ou não. Já sabe. Então entregue aquilo que motiva a sua ansiedade. O que gera a sua ansiedade diante de Deus? A psicologia trata a ansiedade como uma patologia, sabia disso? Mas a Bíblia tem uma análise mais profunda sobre a ansiedade. Não se escandalize, por favor. E eu não me considero um pastor extremista. Eu busco muito o equilíbrio. Eu acho muito melhor. Eu não busco perfeição, irmãos. Eu busco coerência, sinceramente. Quando você consegue ser coerente entre o que você fala e o que você faz, você alcançou o objetivo. Mas quando você tenta ser perfeito, aí você se torna um fariseu de marca maior. Então o equilíbrio é sempre bom. A coerência é sempre bom. Mas a Bíblia aprofunda o sentido de ansiedade, dizendo que é pecado. Não fiquem ansiosos. Deus está dizendo, não é isso que você tem que viver. Isso não tem que ser o seu estilo de vida. Isso não tem que ser a marca da sua vida. Eu sou seu pai. E em mim está toda a resposta que você precisa. Em mim está a solução para você. Então dobre os seus joelhos e clame a mim, que eu vou responder a você. E eu vou anunciar a você coisas grandes e firmes que você nem imagina. Soluções que você nem pensou. Palavras que você não imaginou. Terceiro, recorde o que Deus já fez na sua história. Paulo diz no verso 7, a paz de Deus, que vai além de todo entendimento, guardará os vossos pensamentos. Outras versões dizem sentimentos, em Cristo Jesus. São pensamentos de morte? São sentimentos de medo? Não importa se pensamentos, se sentimentos, Deus pode guardar. E eu acho interessante que as orações descritas por Paulo começam com petições. Nessa nós somos craques. Pedia com a gente mesmo. É o crente 6 horas. Conhece? Crente 6 horas? 6 horas para mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. E a gente tem que orar uns pelos outros mesmo. Peça oração, mas ore também. Ore também. E ore pelos outros. Apresente os outros diante de Deus. Petição. Aquilo que te oprime, aquilo que te entristece, aquilo que te prostra. Apresente diante de Deus, meu irmão, em nome de Jesus. Mas Paulo também fala de súplicas. E súplica é um nível mais profundo de petição. Súplica é clamor. Súplicas são lágrimas. É coisa intensa, um quebrantamento intenso. Mas Paulo diz que as nossas orações também não só são feitas de petições e de súplicas, mas também ele diz com ações de graças. É o final do verso 6. E ações de graças envolve lembrar o que Deus fez. E a nossa memória é muito curta, não é verdade, irmãos? Deus precisa matar um leão por dia para provar que Ele é Deus? Ou a gente pode simplesmente recordar as vitórias passadas, como um combustível que nos fortalece para enfrentar os desafios presentes. Eu tenho tentado viver assim. Recorde as vitórias passadas, supere os limites presentes. No Salmo 13, Davi começa a orar a Deus, súplica: até quando, Senhor? Te esquecerás de mim para sempre? Até quando vai desviar o teu rosto de mim? Até quando os meus inimigos, eles zombarão de mim, dizendo: prevalecemos contra ele? Salva-me, meu Deus.
Está desesperado. Para que eu não pereça na morte. Ansioso ao extremo. Mas ele diz no verso 5, vamos lá? Salmo 13, verso 5. Se você pudesse guardar esse salmo e meditar nele, que antídoto contra a ansiedade. Ele diz no verso 5, mas, essa é a adversativa da esperança, mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação se alegrará o meu coração. Vamos ler juntos os 6? Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Ele está desesperado, mas de repente ele para e diz, espera aí, eu vou confiar no Senhor. E por essa confiança em Deus, um dia eu vou me alegrar na salvação que Ele vai operar na minha vida. Então, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito. Isso é passado. São os vários atos de misericórdia de Deus. São os vários sinais da graça de Deus. Nós somos cercados diariamente por sinais da graça de Deus e pouca gente percebe e muito menos gente agradece. Sinal da graça de Deus é alguém que deixou você passar, deu a vez para você no trânsito, é sinal da graça de Deus. É aquela pessoa que veio e trouxe um chocolate para você, sinal da graça de Deus. É alguém que mandou uma mensagem para você pelo telefone, é sinal da graça de Deus. São sinais que mostram que Deus está com você, que Deus não se esqueceu, que Ele está comprometido com você. A gente tem que colocar nossa mente para funcionar dessa maneira. Vira a chave. Tira a chave da murmuração, da preocupação, da ansiedade. Ligue a chave da gratidão, da memória, daquele que lembra o que Deus já realizou e diz, eu cantarei ao Senhor um cântico, porque Ele me tem feito muito bem. Aos 11 anos de idade, Jesus me salvou. Eu cantarei porque Ele me tem feito muito bem. Aos 16 anos de idade, Deus começou uma obra que mudaria a minha vida. Eu cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. Aos 18 anos de idade, eu estava sentado num banco de seminário. Eu cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. No último ano do meu seminário, eu me casei. Eu cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. Uma semana depois de casado, eu estava na cidade de Santo André, dormindo no chão da igreja, sem casa, sem móvel, sem nada. Eu cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. Aos 23 anos de idade eu assumi o pastorado daquela igreja. Eu cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. 11 anos se passaram. Aos 34 anos, dia 28 de junho de 2004, eu cheguei nessa igreja. Eu cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. Dia 4 de setembro de 2023, permitindo Deus, eu vou completar 30 anos de ministério. Eu cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. Entre esses capítulos vitoriosos tem um monte de luta, de lágrima, de choro, de dias de espera, de dias em que eu nem conseguia orar. Sabe quando você não consegue articular as palavras? De ajoelhado, chorando sozinho e dizer, misericórdia, 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 misericórdia. Eu cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Recorde aquilo que Deus já fez na sua vida. Mas também renove a sua mente. Paulo diz, não fiquem ansiosos por nada, muda a sua cabeça. Não crie esse hábito da ansiedade, pelo contrário,
tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, pensem nisso, seja isso que ocupe o seu pensamento. Renove a sua mente, renove os seus pensamentos. Diga não a pensamentos de derrota, de morte, de dificuldade, de impossibilidade. Diga sim a pensamentos de fé, de confiança. Jesus está comigo. Eu sei que o mundo está indo de mal a pior, irmãos, mas acima de tudo eu sei que Jesus está no controle de tudo. No ano em que morreu o rei Uzias, diz o profeta Isaías, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Ele podia contemplar o cenário de morte, de luto, que o reino do sul viveu com a morte de Uzias, mas ele preferiu mudar a cabeça dele e contemplar o Senhor Deus assentado no trono do universo, reinando, soberano, controlando todas as coisas. Também você deve, por último, a ansiedade está diretamente ligada à maneira de pensar. E Paulo diz no verso 7 que Deus guardaria os nossos corações e sentimentos, os nossos corações e emoções, os nossos corações e pensamentos. Eu acho isso lindo, irmãos, porque gera estabilidade na alma da gente quando Deus intercepta um pensamento de ansiedade e dissipa ele no nosso coração, pondo um versículo da Bíblia. Uma promessa para nós. Agora, se não lê a Bíblia e não ora, irmão, que pensamento vai ser interceptado? Nenhum. É necessário alinharmos o nosso coração ao coração de Deus. Então coloque pensamentos bíblicos na sua cabeça. E assim você tem força para rechaçar a ansiedade. Sai daqui, que meu Deus está no trono. Sai daqui, que a minha confiança está no Senhor, que fez os céus e a terra. Billy Graham disse o seguinte, dentre tantas coisas maravilhosas: você nunca entenderá quem você é, até que entenda quem Deus é. Esse Deus poderoso está aqui hoje, irmãos. Então ponha o seu coração, os seus pensamentos, seus sentimentos nas mãos dele. Admita sua insegurança, sua limitação, seus medos, sua incredulidade, como eu. Estamos juntos, somos poeira vinda do mesmo chão. Admita. Mas que em tudo sejam conhecidas as coisas que geram ansiedade no seu coração diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o seu coração, os seus pensamentos, os seus sentimentos em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Tem alguém aqui que precisa de oração? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Quantas mãos, quantas mãos. Há mais alguém? Eu preciso de oração. Deus tem falado comigo, amém. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus está falando comigo, Deus abençoe. Eu vi aqui do meu lado esquerdo tanta coisa que deixa a gente preocupado e tanta coisa que faz a gente sofrer. Mas Deus veio a nós hoje dizendo: ei, põe isso na minha mão. O trabalho todo é meu, mas o teu trabalho é descansar em mim. Alguém aqui que não é crente em Jesus ainda,
Você ouviu a palavra de Deus e você quer entregar sua vida a Jesus. Essa é a primeira e maior entrega que você pode fazer nas mãos de Deus, a entrega da sua vida nas mãos de Deus. Alguém aqui não é crente em Jesus, mas está entregando sua vida a Cristo. Faça um sinal agora. Eu entrego minha vida a Jesus. Eu ainda não sou um crente em Jesus, mas eu quero entregar minha vida agora a Cristo. Faça um sinal, eu vou orar por você. Eu sei que Deus falou com você, e eu sei que Deus quer a sua vida, mas você precisa entregá-la de livre e espontânea vontade nas mãos dele. Levante sua mão, vou orar por você. Alguém assim? Eu entrego minha vida a Jesus. Eu entrego minha vida a Cristo. Você que acompanha pela internet, você pode também tomar uma decisão ao lado de Cristo. Escreva aí no chat: eu entrego minha vida a Jesus como meu Salvador. Nós vamos orar por você. Você crente, escreva aí quais são as decisões que você está tomando nesse momento, nesse tempo de oração. Coloque-se em pé.